Gravando a aula, ok? E estão vendo a tela? Agora não. Agora sim. Agora estamos vendo sim. Bom, então, retomando, na última aula nós falamos da parte prática aí, que a gente tinha, qual que era a ideia, tá? Calcular esse circuito aqui, ok? E depois desenhar ele no simulador e, e confrontar a corrente que você achou teórica com a corrente que você estava simulando, ok? Então essa aqui era a pedida. Tinha uma outra, até inclusive eu montei o circuito aqui, tá? A gente fez uma medida preliminar, ok? E qual que era a ideia aqui, tá? Porque esses resistores aqui, eles estão como? Eles estão todos em paralelo e em série ao mesmo tempo. Para a gente conseguir determinar o equivalente, o resistor equivalente dessa associação aqui, nós iríamos ter que lançar mão daquela técnica de conversão estrela-triângulo, triângulo-estrela, ok? Então a gente ia ter que aplicar aquela técnica aqui, determinar o resistor equivalente, ok? E depois que determinar o resistor equivalente, você tem o valor da tensão, ok? E você tem o valor da resistência equivalente. Você determinaria o valor da corrente. Isso tudo teoricamente. E depois a gente iria desenhar o circuito, né? Igual eu fiz aqui, e a medir essa corrente. A corrente total do circuito é essa que sai da fonte, né? Essa aqui que sai da fonte, ok? Eu dei como opção também, ao invés de quem sentisse alguma dificuldade em resolver esse equivalente aqui, eu dei como opção, tá? Esse outro circuito aqui, ó. Esse outro circuito aqui. Por quê? Esse circuito aqui nós já vimos aí no passado, já estudamos ele, já aplicamos a técnica de estrela, triângulo, triângulo, estrela, aplicamos a técnica nele, tá? Inclusive resolvemos o circuito e chegamos até determinar o resistor equivalente dele aqui, ó. Para quem não se lembra, tá? O resistor equivalente dele era esse aqui, ó. 234,6 ohms, tá? Ele era o resistor equivalente, ok? Bom, como? Se eu apliquei a técnica de estrela triângulo lá, determinei o resistor equivalente que isso aqui. Agora, se eu tenho a minha fonte aqui e eu tenho minha resistência equivalente, eu consigo descobrir qual que é a minha corrente total do circuito aqui, ok? O que é a minha corrente total do circuito aqui? É o 12 volts da fonte dividido por 234,6, que é a resistência equivalente, tá? Que resistência equivalente do quê? Desse circuito aqui, pessoal. Desse circuito aqui, ó. Com esses valores aqui, tá? Então, peguei essa sequência de slides aqui, é a resolução que nós já fizemos no passado, tá? E totalizou esse valor aqui. Dividindo, considerando a fonte aqui 12 volts, tá? Por esse valor de resistência, eu tenho uma corrente de 51,1 miliampere. Essa é a minha corrente, 51,1 miliampere, tá? Pois bem, feito isso, tá? O que eu tenho aqui, ó? Continuam vendo minha tela aí? Não, professor, sumiu. Sumiu? Deixa eu ver aqui. É...
E agora? Agora sim. Então tá bom. Feito isso, o que que eu fiz, tá? Eu peguei aquele circuito lá, ok? Que esse último que a gente utilizou aí até na aula teórica aí de calcular. Desenhei o circuito todo aqui, ok? Vocês podem verificar que são os mesmos valores de resistores, tá? E o que que eu fiz aqui? Coloquei um amperímetro aqui, ó, bem na saída da minha fonte, tá? E aí mandei simular, ou seja, olha só a corrente que eu estou tendo em cima do amperímetro aí na saída da fonte, 51,170 miliampere. A mesma corrente, tá? Que eu achei teoricamente lá, tá? Que é naquele valor que a gente acabou de verificar lá, tá? 51 miliampere. Então, tipo, qual que era a ideia, tá? Era pegar esse circuito, resolver ele teoricamente, tá? Depois que determinar o resistor equivalente, determinar a corrente igual eu mostrei lá nos slides anteriores. Depois vim montar o circuito aqui, desenhar o circuito aqui e colocar o amperímetro aqui e tentar e ver qual que é comparar as correntes que você achou teoricamente com a prática, tá bom? E aí, para adicionar, o que que eu fiz? Eu pus mais um amperímetro aqui no meio, aqui, em série com resistor de 800 ohms. Você pode pôr medir outras coisas. Por exemplo, se eu quiser medir a tensão, tá? Em cima desse resistor aqui, em cima do R4. Só vir lá e pôr o voltímetro ali novamente. E mandar simular novamente, tá? Aí ele vai te dar lá 300,64 milivolts em cima do resistor R4, tá? Então Professor, aí dá para você brincar à vontade aí colocando os instrumentos aí aonde você quiser, em série ou em paralelo com cada componente. Sendo que o objetivo principal era sempre a gente verificar essa corrente total que sai da fonte aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? o Fernando está tentando entrar, não está aparecendo para a gente aceitar aqui. E nem para mim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se. Tá, apareceu aqui. Bom, feito isso, tá? A gente. Esse era o objetivo dessa simulação aí, tá? Agora, continuando, tá? A gente vai. Vamos fazer um. Deixa eu pegar aqui, aula práticas. Estão vendo a minha tela? Não, Não estão. ainda não. E agora? Agora sim. Agora sim. Tá, legal. Continuando, tá? Isso daqui. Olha só o que, que nós temos aqui, ó. Resistor, a gente já falou sobre isso. Aí o que, que a gente tem agora? Um circuito RC, tá? Um circuito RC. Ah, qual que é o objetivo aqui, tá? A gente montar na prática um circuito RC
e verificar a curva de carga e descarga do capacitor, tá? Isso aqui, no caso, é uma curva de descarga, porque é uma exponencial negativa, ok? Continuando, tá? Então, aí ele falou aqui, você é um engenheiro, uma empresa produz aparelhos eletroeletrônicos, é parte do seu trabalho analisar os circuitos, verificar as peculiaridades e características do sistema, tais como analisar e projetar um circuito RC. É isso que você precisa, analisar e projetar um circuito RC. Como que você faz um circuito RC? Nada mais, nada menos que um resistor em série com um capacitor. Um resistor em série com um capacitor. Isso te dá um circuito RC. E o detalhe, tá? O produto do resistor pelo capacitor te dá a constante tal de carga ou descarga desse capacitor, tá? Então, esse capacitor vai se carregar e descarregar. E a constante de tempo é dado por essa constante tal, R vezes C, ok? Aí ele, na prática, tá? Se a gente fosse para o laboratório, o que a gente iria ter que utilizar? Os capacitores aqui, ok? Os resistores, ia ter que utilizar um multímetro, uma fonte de alimentação para alimentar o circuito, o protoboard, e a gente ia utilizar também o quê? Um osciloscópio, O que é o osciloscópio, tá? É um aparelho eletrônico destinado a medir e verificar as formas de sinais elétricos e eletrônicos. De novo, o osciloscópio é o equipamento destinado a medir e verificar formas de onda dos sinais elétricos e eletrônicos, tá? Então, por exemplo, se você pegar esse osciloscópio e colocar ele, ligar ele na rede, é lógico que tem uma maneira correta de você fazer isso. O que você vai ver no osciloscópio? Você vai ver a tensão da rede e a senoide da rede aqui. A gente costuma falar que a tensão da rede é senoidal, né? 60 Hz por segundo. Aliás, 60 Hz, ok? Que é 60 ciclos por segundo. Então, quando você liga o osciloscópio na rede, você vai ver a forma de onda senoidal e você vai conseguir também medir o quê? A frequência do sinal, ok? Da rede. E além da frequência do sinal da rede, você consegue ler também o quê? A tensão que está na rede, ok? Então, é um aparelho que destina muito em eletroeletrônica, muito importante, porque te permite você analisar o nível de tensão e a forma de onda em vários pontos do circuito, ok? Olhando assim, pode ser que seja até meio difícil de operá-lo, mas não é. É muito tranquilo, tá? Bom, isso daqui se nós fôssemos para a prática aí, né? Mas como estamos em pandemia, vamos somente o quê? Simular, tá? O circuito, tá? O que nós vamos simular? Nós vamos simular esse circuito aqui, ó. Ok? Nós vamos simular um circuito RC, tá? Eu tenho, na realidade, um resistor aqui, eu tenho um capacitor aqui e tenho uma fonte aqui. E aqui eu tenho uma chave. Aqui eu tenho uma chave. Então, o que vai acontecer? Deixa eu ver se dá para... Aqui está melhor, tá para ver. Olha o circuito aqui. Esse circuito é o mesmo de lá, tá? Eu tenho uma fonte de 10 volts aqui. Tenho uma chave de 2 polos aqui. Um capacitor de 1 microfarad, ok? E tenho um outro resistor de 10 quiloohms aqui, ok? Então, qual que é a ideia, tá? A ideia é ver qual que é o tempo de carga e tempo de descarga de um capacitor, ok? E como que eu faço isso? Primeiro eu teria que desenhar esse circuito lá no meu simulador, ok? Da maneira como está aqui, tá? Inclusive com a chave de 2 polos aqui, ok? Ia medir, ia colocar o quê? Tá? Um voltímetro aqui, perfeito. O voltímetro aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, ponto 3, ou no ponto de cima do capacitor. Esse ponto aqui é o mesmo ponto desse daqui. Posso colocar aqui e tudo mais, tá? Bom, uma vez que eu colocar o voltímetro aqui e mandar simular, você vai ver esse capacitor se carregando,
ok? Ele deve se carregar muito rápido, tá? Em frações de segundos, tá? Aí você vem, clica em cima dessa chave, tá? Ah, você pôs o voltímetro aqui. Depois, o que você faz? É importante você colocar um voltímetro aqui também, tá? E um voltímetro aqui em cima do resistor, tá? Por quê? Aí você monitora a tensão que vem aqui, em cima do capacitor, monitora a tensão aqui e monitora a tensão em cima do resistor. A partir do momento que você vier e clicar em cima dessa chave aqui de 2 polos, o que vai acontecer com a chave? Ela vai comutar dessa posição para essa posição aqui, ó. Aqui é posição 3, ó. Posição 1 da chave é o centro dela, ó. Posição 1 da chave é o centro dela. Posição da chave é esse polo da chave aqui, ó, esse ponto da chave. E posição 3 é esse ponto aqui, ok? Bom, aí o que acontece? A partir do momento que eu vier clicar aqui, ela sai desse ponto 3 e comuta para o ponto 2, ok? Então, o que acontece? Quando essa chave ela comutar para o ponto 2, o que acontece com a minha fonte? A minha fonte ela vai sair do circuito, ok? Ela vai estar fora do circuito, não vai estar contribuindo com mais nada. Em contrapartida, olha só, ele fechou o circuito com a minha resistência, ok? Então, o que acontece? Toda a carga que estava acumulada no meu capacitor, ela vai começar a descarregar em cima do meu resistor. Só quando eu comutar a chave da posição aqui, dessa posição 3 para a posição 2. Essa aqui é a posição 3, essa é a posição 2. Quando eu clicar aqui, tá? Quando a minha chave estiver aqui, meu voltímetro vai estar aqui. O que acontece? Esse capacitor deve estar com a minha tensão máxima da minha fonte, tá? Quando a minha chave está na posição 3, esse meu capacitor deve estar com a tensão máxima da minha fonte, ok? A partir do momento que eu clico em cima da minha chave, ela vai comutar, ela vai sair dessa posição e vai vir para essa outra posição 2, ok? E aí toda a energia que estava armazenada no capacitor, ela vai vir e vai descarregar em cima desse resistor de R1, 10K, ok? E você estando com o voltímetro aqui, em série com ele, você vai ver essa descarga dele. Só que é o seguinte, ó, esse capacitor é de 1 microfarad. O que é 1 microfarad? 1 vezes 10 a menos 6. E esse resistor é de 10 kΩ, ok? Deixa eu fazer um cálculo rápido aqui na minha calculadora, tá? 1 vezes 6 menos, ok? 10 a terceira, ok? Isso daqui, quando você multiplica esse capacitor por esse resistor, dá 0,01. Tá? É muito rápido. A carga que tiver armazenada nele vai descarregar em cima do resistor muito rapidamente. Em quanto tempo, Amaral? Se você quer saber o tempo que ele vai levar para descarregar, multiplica o valor desse capacitor pelo valor desse resistor. Quanto que é? 0,01 segundo. É muito rápido. Então, é até difícil de você perceber. Mas você vai, com o voltímetro aqui, você vai perceber. Mas aí você pode fazer uma experiência, tá? Pelo seguinte: muda o valor do resistor para 100K. Aqui é 10 kΩ, 10,0 kΩ. Muda ele para 100K, ok? Aí você vai ver que o tempo de descarga dele já demora mais, tá? Quando você põe o tempo, vamos fazer o seguinte, 100K, 100 vezes 10 a terceira, vezes 1, 6 menos, isso daí já vai dar 0,1 segundo, tá? Se você pôr 1 mega aqui, 1 mega ohm, que é 1 vezes 10 a sexta, ele vai dar um tempo bem maior. Então, o que acontece? Qual que é a ideia aqui, tá? Você montar esse circuito aqui, colocar um voltímetro aqui, tá? Colocar um outro aqui em série com a resistência e
colocar aqui também. Pode pôr um amperímetro aqui também, ok? Para você ver a carga da corrente. E aí comutar a chave. E depois você ir alterando o valor desse resistor aqui, porque conforme você for alterando essa resistência aqui, você vai ver que o tempo de descarga do capacitor vai ser maior. Então, quando você põe a chave na posição 1, você sempre vai carregar o capacitor com a tensão da fonte. Tá, ó. Posição 3 aqui, né? Posição 1 aqui, posição 2 aqui, posição 3 aqui. Quando a chave está na posição 3 aqui, ó, o capacitor sempre vai carregar com a tensão da fonte. E vai carregar rapidamente. Rapidamente, ok? Agora, quando você comuta, clica aqui em cima da chave, ela comuta para a posição 2. Aí a carga armazenada no capacitor, ela tende a vir e descarregar tudo em cima do resistor, ok? Então, se você pôr um amperímetro e um voltímetro aqui, também é legal, tá? Põe um voltímetro aqui em série, tá? Põe outro aqui, mais uma resistência aqui. Aí o que que acontece? Você vai ver a descarga do capacitor. E você vai brincando, né? Você vai alterando esse valor do resistor R1 aqui. Quando você vai pôr ele 1 mega, você vai ver que o tempo é bem maior, tá? Ó, carga do capacitor ou descarga do capacitor. Aqui, ó, a chave aqui já está comutada, tá? Então, ó, quando eu comutei a chave para a posição 2, você vê que a fonte deixou de fazer parte do circuito. Ficou um circuito aberto, ok? E comutou aqui, ok? Então, a carga do capacitor vai descarregar por aqui, ok? Então, para saber, para a ideia qualquer, ir alterando o valor do resistor de R1 de 10K para 100K, para 1 mega, eu faria o seguinte, eu montaria uma tabela, uma coluna, eu ia pôr valores de R1, ok? Valores de R1. Aí na outra eu ia pôr tempo de descarga. Então, tipo assim, punha o valor de 10K, via qual era o tempo. Punha o valor de 100K, via qual era o tempo. E ia levantando uma tabelinha do tempo de descarga do capacitor em função da variação do meu resistor aí, ok? Deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Deixa eu só fazer o seguinte. Aqui. Tô tentando abrir um negócio aqui, dá um minuto só. Ô, professor, eu acho que tem alunos querendo entrar, né? Oi? Tem gente querendo entrar na aula. O Eduardo tá pedindo para adicionar ele. Deixa eu parar aqui então. Já está admitido, ok? Mas deixa eu ver se eu consigo voltar lá agora. Vou. Profile, Station, Circuits, meus circuitos. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Eu vou mostrar já para vocês. Open circuito. Ok. Agora deixa eu compartilhar a tela com vocês.
Não estão vendo minha tela, não, né? Não, ainda não. Agora não estou conseguindo mais compartilhar, por quê? Caramba. Dá um minuto aí, tô conseguindo já. Estão vendo minha tela? Pessoal. Sim. Agora sim. Ah, ok. O que eu tenho aqui, tá? Tu abriu o simulador. Então, o que acontece? Esse aqui é aquele circuito que a gente acabou de ver lá, tá? Então, tipo aqui, assim, eu vou colocar um voltímetro aqui, ok? Já coloquei um voltímetro aqui, vou colocar um voltímetro aqui, ok? Vou colocar um amperímetro aqui em série, ok? E deixa eu ver uma coisa aqui. Vou pôr um perímetro aqui também. E vou pôr um voltímetro aqui. Pois bem, eu tenho exatamente o capacitor, tá? O circuito que eu tinha colocado lá. Ué. Um minuto só. Ué, não está funcionando agora. Bom, vou fazer o seguinte. Eu
vou pegar uma chave aqui, ok? Onde está a minha parte de chaves aqui? Tá aqui, ó, chaves aqui. O que eu estou precisando aqui é uma SPT aqui, ó. Deletar esse, deletar este. Vou deletar este, deletar este, vou deletar este. Ok. Agora eu vou lá, pego a minha chave, SPD, aqui, eu coloco aqui. Ok. Só que eu quero fazer um rotate nela. Venho aqui, dou um rotate nela. Faço ela ficar assim. Ainda não é do jeito que eu quero. Faço ela ficar assim e assim. Aí o que que acontece? Vou ligar ela, tá? Como que eu ligo ela? Vou pegar aqui do resistor, ligo até um ponto lá. Ok. Agora esse ponto aqui, ó, da fonte, eu tenho que ligar lá, ó. Ok, liguei lá. Agora esse outro ponto aqui, o que que eu faço? Eu tenho que pegar aqui, põe aqui, vem aqui, ligo aqui. Ok. Tenho novamente aquele mesmo circuito, ok? Aí o que que acontece? Eu tenho 12 volts aqui. Agora eu vou pôr alguns voltímetros aqui. Vou pôr um voltímetro aqui, ok? Vou pôr um voltímetro aqui, ok? Vou pegar um voltímetro aqui, vou colocar ele aqui. Ok. Vou colocar um outro voltímetro aqui. E agora eu vou pôr 2 amperímetros. Um amperímetro aqui. Insere aqui. Vou colocar mais um amperímetro aqui. Vou colocar um amperímetro aqui, ó. Então, o que que acontece, tá? Quando a chave está nessa posição aqui, a minha fonte, meu capacitor vai se carregar com a tensão dessa fonte de 12 volts. Quando eu comutar a minha chave para outra posição, a carga desse capacitor ela tem que e descarregar tudo em cima do R1 igual a 10K, ok? Então, se eu der um simulate aqui, o que que eu vou ter aqui? Deixa eu ver, olha lá. O que que eu tenho aqui, ó? 12 volts aqui, o meu capacitor está com 12 volts também, ok? E olha só a corrente do meu, no caso aqui do meu capacitor, 119,97 nanofarad, tá? Lembra que a gente comentou que o capacitor era um circuito aberto para corrente contínua, para fonte, tá? Quando você tem um circuito aberto, qual que é a corrente que você circula nesse capacitor? É zero, é quase zero. Ele está falando que a corrente aqui é 119,97 nanofarad. Ou seja, é muito pequena essa corrente, tá? Ou seja, quando o capacitor se carrega, a corrente que tende a passar nele é muito pequena ou quase zero, ok? Aí o que que acontece? Eu vou comutar essa chave, tá? Então, quando eu comuto essa chave, lá, comutei agora, ó. Olha o que que aconteceu, tá? Vou dar um stop e vou mandar simular novamente, tá? Deixa eu tentar dar outro aqui, ó. Olha lá, de novo, olha lá. Voltei na posição com a fonte, ok? Posição com a fonte, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu dar um stop aqui. Ok. Dar
um stop aqui. Vou pôr essa minha tensão aqui, tá? Então, o que que acontece? Tá? Meu capacitor aqui carregando, ó. Mandei ele carregar. Olha a tensão que está em cima do meu capacitor. Olha o voltímetro que está lendo. 12 volts. Por que que ele está lendo 12 volts em cima do capacitor? Porque o capacitor ele está em paralelo com a minha fonte. Tá? A fonte não é 12 volts, o capacitor também está com 12 volts. Ok? Agora, a partir do momento que eu pegar e comutar a chave da posição 2 para a posição 3, tá? Você vai ver o que acontece. Toda a carga que tiver em cima do capacitor vai descarregar em cima do resistor de 100K, ok? Olha lá, vou comutar a chave agora, tá? Lá comutou, tá? Olha lá, você vê até uma mudança de corrente, tá? E aí o que que acontece? Olha a tensão em cima do seu capacitor. Ela começa a cair rapidamente. Por quê? Porque tendeu a descarregar, ok? Se eu pegar esse resistor aqui de 100K, eu vou aumentar ele para o valor de 1000K. O que é 1000K? É 1 mega, tá? É 1 mega, tá? Aí eu vou carregar meu capacitor novamente, tá? Vou carregar meu capacitor novamente. Carreguei meu capacitor novamente, ok? Aí o que que acontece? Eu vou comutar a chave novamente. Olha só a tensão em cima dele, ó, tá caindo, ó, tá caindo, ó. Mas muito mais lentamente agora, tá? Porque eu aumentei o meu resistor R1 para quase 1 mega, tá? Olha lá, 3 volts, 2 volts. Mas olha quanto tempo ele demora para sair de 12 volts, ó, e continua caindo a tensão em cima dele, ok? Vou parar novamente, tá? Vou comutar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vou comutar minha chave novamente. Comutei. O que que eu estou fazendo agora? Eu estou carregando meu capacitor, ok? Estou carregando meu capacitor. Com quantos volts? 12 volts, ok? Agora, o que que acontece? Quando vou comutar a chave novamente, e aí o que vocês vão ver? Esses 12 volts do capacitor que está carregado aqui, você vai ver ele começar a diminuir. E ele vai começar a diminuir pelo seguinte, muito lentamente por causa do resistor de 100K. Ó, comutei agora. Olha a tensão caindo, 10, 9, em cima do voltímetro aqui, em cima do capacitor. Está caindo. Toda a energia que estava armazenada nele tá caindo em cima do resistor de 100K, ok? Ó, e continua caindo novamente, tá? Ó, ainda está caindo. Toda a tensão, os 12 volts. Lá 1,7, 1,5. Porque esse resistor meu, eu coloquei ele como 100K agora. Ela continua caindo, 800 milivolts. E aí vai, até o final. Se eu chegar aqui, por exemplo, e mudar esse resistor novamente, tá? Pôr aqui, por exemplo, vamos supor aqui, 100 mega. 100 mega ohms, ok? É um resistor extremamente grande, 100 mega ohms, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou comutar o capacitor para ele carregar novamente, tá lá. Ele está se carregando com 12 volts, ok? Está se carregando com 12 volts. Quando eu comutar a chave novamente, como eu mudei o valor do resistor de 100 para 100 mega ohms, a tensão em cima do capacitor vai começar a cair, mas vai cair muito lentamente, muito lentamente. Por quê? Eu pus agora esse resistor de 100 mega ohms.
A constante de tempo de descarga do capacitor é dado pelo valor do resistor de 100 megaohms vezes o capacitor, que é 1 microfarad. Então, quanto maior o valor do capacitor ou o valor do resistor, maior vai ser a constante de tempo. Mais tempo ele vai demorar para descarregar. Ó, vou comutar agora e vocês vão ver como que ele vai demorar para cair, ó. Olha lá, tá caindo a tensão já. 12, 11,99, ó. Tá caindo muito lentamente a tensão agora. Toda aquela carga que está armazenada no capacitor está sendo descarregada em cima do R1 igual a 100 megaohms. Mas, ó, você percebe que está caindo muito lentamente, ó, a tensão agora. Por quê? Eu coloquei esse resistor de 100, resistor R1 muito grande. Quanto maior for o valor desse resistor R1, ou quanto maior for o valor do capacitor, mais tempo ele demora para carregar e mais tempo ele também demora para descarregar, ok? Tanto para carga quanto para descarga. Ó, você pode perceber, ó, ainda está em 11 volts até agora, está descarregando muito lentamente. Por quê? Esse resistor é de 100 megaohms, ok? Ao passo que, por exemplo, eu vou parar aqui, vou fazer uma outra experiência. Vou colocar esse resistor aqui, ó, 10K, 10 quilômetros, ok? Lá já mudei. Vou alterar ali, deixa eu ver aqui. Vou carregar meu capacitor, mudei a chave, é lá para carregar meu capacitor. Está carregado com 12 volts, ok? Agora, quando eu mudar a chave novamente, toda a energia que está no capacitor vai descarregar quase que instantaneamente em cima do resistor R1. Quase que instantaneamente. Por quê? O resistor R1 é de 10 kΩ, é muito baixo. Ó, vou comutar a chave, ó. Olha lá, já descarregou. Quase que instantaneamente ele descarregou. Por quê? O resistor é muito baixo. Estou comutando a chave novamente para carregar. Em vez do resistor, eu vou ver se eu altero o valor do capacitor agora. Está 1 microfarad. E se eu pôr ali 1000 microfarad? Eu pôr 100 farad, tá? 100 farad, por exemplo. Ok? Aí o que acontece? Vou comutar a chave aqui. Olha lá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu voltar aqui. Um minuto só. Deixa eu ver aqui. Capacitor carregando. Ok, carregou. Ok. Aí vocês perceberam que quando eu comutei a chave, ele deu uma carguinha e carregou. Agora vamos lá. Meu capacitor, vamos pôr assim, em vez de 100 microfarad, tá? 100 microfarad, ok? Ó, 100 microfarad é muito grande para ele também, tá? O que acontece? Ele fica carregado por bastante tempo, ok? Se eu parar aqui e voltar para 1 microfarad, para 10 talvez, ok? Para 10 microfarad, ok? Aí vamos ver como que vai ser agora. Capacitor se carregando, tá? Aqui. Vou comutar a chave dele agora novamente, vamos ver. Ainda continuou grande, tá? Aí o que acontece? Qual que é a ideia aqui? Comutei. É só alterar o valor do resistor, tá? Só alterar o valor do resistor. Deixa eu ver uma coisa aqui. 10 farad, capacitor.
Deixa eu ver aqui. Um microfarad, ok. Olha lá. $12 volts. Deu uma travada aqui. Ah, descarregou aí, ó, descarregou. Agora sim. Agora vem aqui. Aqui é o meu valor de resistência de 100K. Bom, qual que é a ideia, pessoal? O que eu queria mostrar para vocês era justamente isso. Que o capacitor, junto com o resistor, eles têm uma constante de tempo, ok? Quando você multiplica o resistor pelo capacitor, ele te dá uma constante de tempo chamada tau. Nós já vimos isso lá na teoria, tá? Isso daí é dado em segundos. Então, o capacitor se carrega instantaneamente, e quanto maior o valor do resistor... Ô, Amaral, mas na prática, você altera o valor do capacitor ou você altera o valor do resistor? Preferencialmente, eu mudo o valor do resistor. Por quê? O valor do resistor ele é muito mais fácil de você encontrar o valor que você quiser e tem muito mais valores disponíveis aí, tá? Os valores do capacitor já são valores mais limitados. Então, quando você quer alterar a constante do tempo, preferencialmente você deve alterar o valor do resistor, tá? Bom, depois isso aqui é um circuitinho que eu gravei, né? Eu fiz aí o circuito, tá? Aí eu venho aqui do lado esquerdo, tá? Tem um save, tá? Tá lá circuito RC, ok? Circuito RC e vou dar um OK, tá? E ele vai salvar. Tá salvo o meu circuito na nuvem, tá? Depois, se eu quiser, eu venho aqui e mexo novamente com meus circuitos que eu já desenhei, tá? Tudo que eu desenhei tá salvo, tá? Por exemplo, deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Stream, export, save. Tá, deixa eu ver aqui se dá para ver alguma outra coisa aqui. Full screen, export, screen. Tá. Bom, depois a gente... Então, o que eu queria para vocês aí? Eu estava com a ideia de fazer mais uma aula semana que vem, tá? De mais um circuito, tá? Mas aí fica gravado já, tá? Fica tudo gravado aí, os circuitos que a gente desenhou, fica tudo salvo aí, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Interativa, gráfico, tá? Aí tem outros recursos que eu estava querendo explorar numa próxima aula aí, tá? A gente explorar. Eu vou fechar essa tela aqui, que travou, minha tela travou, congelou, ok? Vou fechando aqui novamente. Deixa eu abrir outro PowerPoint aqui para vocês. Netua 2020. Circuitos elétricos. Circuitos elétricos. Hoje é dia 6/28, 6. Geral. Ok. Agora eu vou voltar lá, abrir novamente. Vou tentar compartilhar com vocês. Não tá indo.
Estão vendo minha tela, né? Bom, pessoal, estão vendo minha tela aí? Estamos sim, Moral. Tá bom. Estamos vendo sim. Vou seguir aqui, então. Agora, deixa eu só fechar aqui, ok? A gravação daquela aula de simulação, aula prática. Parei a gravação, ok?